Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar um vídeo corrigindo as atividades que eu passei no dia 19, na segunda agora. Vamos lá? Ó, essa semana, né, a gente começou a trabalhar com a álgebra, né, com relação à equação. E vocês já conheceram, se eu não me engano foi comigo mesmo, a equação do primeiro grau, quando a gente viu no ano passado, lá no sétimo ano. Agora nós vamos resolver um outro tipo de equação, que é a equação do segundo grau. Né? E aí eu começo pedindo para vocês assistirem um vídeo aí do professor Rony, beleza? Deixa eu selecionar aqui para eu conseguir escrever. Então eu peço para vocês assistirem o vídeo aqui, ó, do professor Rony. Você consegue assistir tanto pelo link quanto pelo QR Code, como vocês já estão acostumados. E a primeira tarefa é que vocês copiem todos os exemplos que ele passa ali no vídeo dele, beleza? Então vamos resolver agora a letra A. Quando eu peço aqui, gente, o conjunto solução da equação, o que é isso? É a resposta, é o valor do x. Então a letra A, nós temos aí x ao quadrado igual a 100. E eu quero saber o valor do x, ou seja, qual número que elevado ao quadrado vai resultar em 100. Né? Como é que eu posso fazer isso? Lá no sétimo ano, a gente aprendeu numa equação que quando eu estou somando, eu vou passar para o outro lado do igual, subtraindo, porque a adição e a subtração são operações inversas. A mesma coisa aqui, ó, quando eu estou multiplicando, ele passa para o outro lado numa equação, dividindo, porque a multiplicação e a divisão são operações inversas. Agora, quando eu tenho um expoente, ele vai passar para o outro lado como raiz, ou seja, a potenciação e a radiciação são operações inversas. E aí assim, eu quero jogar esse quadrado, esse elevado ao quadrado, esse expoente 2 para o outro lado de cá. Então ele vem para o outro lado igual como uma raiz quadrada. Ó, x é igual a raiz quadrada de 100. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, que quando eu ando com a raiz quadrada, né, com o expoente, ele passa para o outro lado em forma de raiz, a gente vem aqui na frente com dois sinais, com o positivo e o negativo. Por que isso? Vocês vão entender agora. Ó, x vai ser igual a mais raiz de 100 dá 10 e x vai ser igual a menos 10. Por quê? Eu vou chamar esse x aqui de x' e aqui de x duas linhas. É tipo a primeira resposta e a segunda resposta. Olha como é que funciona. O x aqui no início ele não está elevado ao quadrado? Quanto que é 10 elevado ao quadrado? Não é 10 vezes 10? Ó, isso vai dar 100. Então, beleza. O 10 é uma resposta. E quanto que é menos 10 elevado ao quadrado? Isso não é menos 10 vezes menos 10? Então, menos vezes menos vai dar mais. 10 vezes 10 vai dar 100 também. Então, ela admite duas soluções. Tanto 10 quanto menos 10. E a gente vai responder dessa forma. Vai colocar aí, ó, solução, abre chaves, perdão. Vai colocar uma resposta, ponto e vírgula, e a outra resposta. Beleza? Marcos, mas precisa ficar fazendo isso daqui que você fez? Não, gente, isso aqui eu só fiz para mostrar para vocês que é verdade, tá? Que realmente dá aí, as duas respostas são possíveis. Só que você não precisa ficar fazendo isso não. Agora eu vou fazer bem mais rápido, olha só. Olha a letra B aqui, ó. Eu tenho na letra B 2x ao quadrado igual a 800. Então eu vou passar o 2 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Aí vai ficar x ao quadrado igual a 800 dividido por 2. E aí eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 400. E x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 400. Ou seja, eu tenho que o x' vale 20 e o x duas linhas vale menos 20. Qual que vai ser o meu solução da letra B? 20, ponto e vírgula, menos 20. E aí foi. Beleza? Essa é a letra B. A letra C agora.
Como é que eu vou fazer a letra C? Vamos lá, ó. Vou fazer ela aqui em cima. 3x ao quadrado, essa aqui é a letra C, menos 1 igual a 26. Então eu vou passar primeiro o menos 1 para o outro lado e ele vai somando. Aí eu tenho 3x ao quadrado igual a 26 mais 1. E aí eu tenho que 3x ao quadrado é igual a 27. Agora o 3 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, né? Então eu tenho aí x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. E aí eu tenho que x ao quadrado é igual a 9. Dessa forma, eu posso fazer x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, né? E a gente sabe que o x' vai dar 3 positivo e o x duas linhas vai dar menos 3. Qual que vai ser a solução? Solução, menos 3, ponto e vírgula, 3. Acabou. Beleza? A letra D, eu vou fazer ela aqui em cima, ó. O que eu tenho da letra D aí, ó? X ao quadrado sobre 2 igual a 32. Então vamos lá. Esse 2 eu vou jogar ele para o lado de cá multiplicando, porque ele está dividindo, né? Então ficaria x ao quadrado igual a 32 vezes 2. E aí eu tenho que x ao quadrado é igual a 64. Ou seja, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. E aí eu tenho que o x' vale 8 e que o x duas linhas vale menos 8. O meu solução, S, abre chaves, né? Menos 8, ponto e vírgula, 8. E acabou. Beleza? A letra E, eu vou fazer ela aqui embaixo, tá? Ó, letra E. Então eu tenho aí 5x ao quadrado mais 6 igual a 11. Então eu vou passar o 6 para o outro lado, ó. 5x ao quadrado é igual a 11 menos 6. Aí eu tenho que 5x ao quadrado é igual a 5. Vou repartir aqui que eu vou fazer para o lado, tá? Então eu vou deixar o x ao quadrado quietinho ali. E esse 5 que está multiplicando, ele vai vir para o lado de cá dividindo. Então x ao quadrado vai ser igual a 5 dividido para 5. X ao quadrado é igual a 1. Beleza? E aí eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então eu tenho que o x' vale 1 positivo e o x duas linhas vale 1 negativo, menos 1. Qual que vai ser o meu solução nesse caso aqui? Menos 1, ponto e vírgula, e 1. Ok? E aí a gente resolve aí o número 2. Continuando, eu vou apagar aqui. Vamos lá. Número 3. Uma tela retangular com área de 9.600 centímetros quadrados tem largura 1 vez e meia a altura. Quais são as dimensões dessa tela? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aí, eu vou desenhar essa tela, tá? Então eu tenho aqui, ó, a gente já sabe que a tela ela é um retângulo, não é isso? Ó. Fiz aqui o meu retângulo, mais ou menos. E eu sei que a área dela vale 9.600 centímetros quadrados, tá? E ele falou também o seguinte, que a largura, ó, a largura é igual a 1 vez e meia, ou seja, 1,5 vezes a altura. Beleza? Então, por exemplo, se eu chamo essa largura aqui, essa altura aqui, na verdade, de x, essa largura vai ser 1,5 vezes o x, tá? Porque a largura, ó, é igual a 1 vez e meio a altura. Essa daqui é a altura, beleza? E a gente sabe, gente, que a área do retângulo ela é dada pela base multiplicada pela altura, tá? Então, se eu pego aqui a minha base, que é 1,5x, e multiplico pela minha altura, que é x, isso tem que ser igual à área, que eu já sei que é 9.600, beleza?
E aí eu vou resolver isso. Não esqueçam que aqui eu tenho o expoente 1, a gente já estudou isso no início desse ano. E multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então eu tenho aqui, ó, 1,5 x elevado a 2 igual a 9.600, beleza? E aí eu tenho aqui, ó, que 1,5 está multiplicando, então x ao quadrado é 9.600 dividido por 1,5. Vamos dividir isso aí? Ó, 9.600 por 1,5. Não dá para dividir, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que acrescentar um zero e vou cancelar essa vírgula. Então, na verdade, eu tenho aí 96.000 dividido para 15. Eu vou pegar aqui o 96, né? Eu sei que 15 vezes 6 dá 90. Vai sobrar 6. Então, eu vou descer o zero agora. Aí eu tenho que 4 vezes 15 dá 60, sobra nada. Esses dois zeros eu lanço aqui e acaba a conta. Ou seja, x ao quadrado é igual a 6.400. E aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada, não vou? Eu vou ensinar para vocês a tirar essa raiz quadrada de um jeito bem fácil. Olha só, qual que é a raiz quadrada de 6.400? Vamos dividir esse 6.400, vou escrever ele de outra forma. Vocês concordam que 6.400 é a mesma coisa que 64 vezes 100? Certo? Marcos, mas para que você fez isso? Realmente é a mesma coisa, mas para que você fez isso? Porque eu sei de cabeça a raiz quadrada de 64 e sei de cabeça a raiz quadrada de 100. Acredito que vocês também saibam. Então eu tenho aí, ó, x vai ser igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 64 dá 8, vezes a de 100 dá 10. 8 vezes 10, 80. Ou seja, eu sei que o meu x' vale 80 e o meu x duas linhas vale menos 80. Só que aqui, gente, tem um detalhe assim, muito importante. Nós estamos trabalhando com distância. Concorda que isso é uma distância? Com medida de distância, por exemplo, a altura. Ó, isso é uma distância. Tem como a distância ser negativa? Vocês já ouviram alguém falar assim, ah, eu andei menos 30 metros? Não existe, tá? Como eu estou trabalhando com distância, a única resposta é essa. Beleza? Por que a gente eliminou o negativo? Porque não existe distância negativa. Show? Aí ele pergunta, quais são as dimensões dessa tela? Porque aqui eu só achei o valor do x, eu quero saber as dimensões. Como é que eu calculo essas dimensões? Eu já sei que a altura aqui vale 80. E a largura? É só fazer 1,5 vezes 80. Quando você multiplicar isso daí, vai dar 120, se eu não me engano. Eu acho que é isso sim. 120. Isso em centímetros. Como a área ali 9.600 era centímetros quadrados, as dimensões em centímetros. Ok? Continuando aí. Vou aqui, ó, para a última questão nossa. Tá? O que fala essa última questão aí? Ó? Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor. Então eu já até fiz o desenho para vocês. E a área mede isso daí. Então eu sei, olha só. O que ele está falando ali? Que o lado maior, que no caso aqui é esse na horizontal, né? Ó, ele é 4 vezes o da vertical. E a área dá isso. Determine a medida dos seus lados. Então vamos lá. Eu sei que a área do retângulo é base vezes altura, né? A gente já sabe disso. Então eu vou fazer, ó, base 4x vezes a altura vai ser igual a 256, que é a área. Isso a gente já aprendeu na questão anterior, que vai dar 4x ao quadrado, porque a gente soma os expoentes, igual a 256. E aí, ó, x ao quadrado vai ser 256 dividido por 4. Quando você for dividir, isso vai dar 64. E aí eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. Então eu tenho que o x' vale 8 e o x duas linhas vale menos 8. Gente, nós não estamos falando de distância, então já vou eliminar a parte negativa. Beleza? O x a gente já descobriu que o x vale 8. Só que ele não quer o valor do x, ele quer as dimensões, né? A medida dos seus lados. Então esse lado aqui eu já descobri, que mede 8 metros. Esse daqui
é só fazer 4 vezes o 8, que dá 32 metros. Beleza? Tá, Marcos, mas e... Vamos fazer uma questão extra aqui. Se eu pedisse para vocês calcular o perímetro, como é que eu calculo o perímetro desse retângulo aqui? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu tenho um retângulo que aqui mede 32 e aqui mede 8, eu sei que o perímetro vai ser o quê? 32 mais 32 mais 8 mais 8, Marcos. Mas por que você fez duas vezes? Por que 2 vezes 32? Porque eu tenho, se aqui embaixo vale 32, aqui em cima também vai valer. E se desse lado esquerdo vale 8, desse lado direito também tem que valer. Beleza? Isso vai dar 80 metros. Show, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um ótimo final de semana para vocês. E até segunda. Tchau, tchau.